Bom dia pessoal, aqui é a Carol e hoje eu vim falar com vocês sobre Provérbios capítulo 16. E esse capítulo vai começar dizendo o seguinte: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida eles serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até que os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter um pouco com retidão do que muito com injustiça, né? Ontem nós falamos um pouco sobre essa questão, né, de muitas vezes pessoas terem muito, mas não terem paz, e pessoas que têm pouco conseguem conservar ali a sua harmonia em família, a sua paz com as pessoas, né? Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade, sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor, todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. E aí fala que, né, eu até coloquei uma anotação ao lado disso. Quem fala com sabedoria acalma o seu próximo, né? Apesar da ira do rei, e na Bíblia a gente teve muitas comparações, e nessa época em que foi escrito Provérbios, o próprio Salomão era rei, né? Então ele sabia bem o que ele estava escrevendo, que a ira do rei é o mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. Então a sabedoria, o saber falar, até mesmo diante de uma autoridade, pode mudar as situações, né? Isso vale para quem fala diante de uma autoridade, diante de uma pessoa com muita importância, no sentido de estar numa posição de poder, e mesmo se nós sabermos falar entre nós, pessoas, né, da nossa família, do nosso convívio diário. A alegria do rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata, né? Isso é muito importante porque o Provérbios vai falar bastante sobre isso, né? Nós precisamos, acima de tudo, ter sabedoria. Primeiramente porque a sabedoria, sem a sabedoria nós não vamos temer ao Senhor, é o princípio da sabedoria, né? Então nós precisamos temer a Deus, ter sabedoria, e sem essa sabedoria nós não vamos ter utilidade naquilo que nós temos, né? Por exemplo, uma pessoa que tem muitos recursos e pouca sabedoria, ela acaba não sabendo nem usar os seus recursos da maneira adequada para servir um propósito, né? A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. É melhor ter o espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Despojos é como se fossem dividir. Naquela época existiam muitos despojos de guerra, né? É que despojos pode até ser usado como uma palavra que parece ser o resto, que parece ser aquilo que sobra, mas o despojo realmente é aquilo que sobrou da guerra, né? O ouro, a prata, coisas que realmente tinham valor, mas eram chamados de despojos, né? Coisas de valor que eram divididas entre as pessoas, entre geralmente as pessoas que participavam daquela guerra, entre as autoridades. E aqui vai dizer: é melhor ter espírito humilde entre os oprimidos, ou seja, entre aqueles que estão oprimidos, que foram oprimidos, do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz consigo os insensatos. O coração do sábio ensina sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis
são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos, né? Que é a questão do falar, né? Como isso afeta, né? Tanto a nós quanto as pessoas à nossa volta. Há caminhos que parecem reto ao homem, mas o final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão, né? Divergência, desavença, isso é dissensão. E o que espalha boatos afasta bons amigos. O violento recruta o seu próximo e o leva para o caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal. Quem frange os lábios já o vai praticar. O cabelo grisalho é como coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. É melhor o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Esse versículo aqui ele é muito interessante, eu até vou ler ele novamente. É melhor o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade, né? Controlar o seu espírito, que está falando sobre a questão de se dominar, né? De dominar o seu espírito, sobre a questão do domínio próprio. Então a gente vê que durante essa leitura que a gente já fez, a gente já encontrou algumas vezes a questão dos frutos do espírito, né? Já falamos sobre a paciência, agora estamos falando aqui sobre o domínio próprio. E conforme você vai ler, você vai achando outras coisas que lembram muito a questão dos frutos do espírito, né? A paciência, a longanimidade, a bondade. Aqui já falamos sobre a bondade, né? A mansidão. Aqui está falando sobre a questão do domínio próprio. Então você vai ver que a Bíblia ela realmente se completa, né? E no último versículo vai falar o seguinte: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor, né? Esse aqui é um capítulo um pouquinho mais extenso também. Então, olha só quantas coisas a gente leu aqui, coisas que também relembraram o que já foi lido. Logicamente, esse Provérbios ele vai lembrar alguns outros capítulos, um capítulo vai lembrando outro. Parece que tem versículos que são praticamente iguais, né? Mas é muito bom isso, para que a gente frise algumas coisas. Então, aqui a gente falou muito sobre a questão, né, de buscar a sabedoria, como sempre é falado, a questão do saber falar, a questão da sabedoria no saber falar, como isso afeta as pessoas, a questão do domínio próprio, que é importante nós sabermos nos controlar diante das situações, né, que isso vale mais do que nós conquistarmos a cidade, porque uma cidade, como aqui diz, né, que faz essa comparação, que as cidades eram muito conquistadas e isso era uma grande vitória para os povos naquela época, mas aqui vai falar, olha, é mais importante você saber se controlar, né? E a gente vê como é importante, como a Bíblia nos ensina coisas a nosso respeito, né? Que para nós vencermos as situações da nossa vida, nós precisamos agir primeiro em nós. Nós precisamos saber falar, nós precisamos saber nos controlar, nós precisamos guardar o nosso caminho, né? Porque quando nós guardamos o nosso caminho, Deus ele vai nos guiando, Deus ele vai nos ajudando, Deus vai nos orientando. Então tudo precisa partir de nós, né? Muitas vezes nós queremos mudar as situações. Nós precisamos primeiro deixar com que Deus nos transforme, para que daí nós possamos influenciar pessoas, para que daí nós possamos ser pessoas que vão participar, sendo instrumentos de Deus para transformar a vida de outras pessoas. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Não esquece de comentar aqui nos comentários o que você está achando dessa série, compartilhar com as pessoas que você tem no seu convívio familiar, de amigos, e se inscrever aqui no canal, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e assim distribui para mais pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!